Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é a professora Aline para a nossa terceira aula de Geografia. Mas antes da gente dar início, eu queria falar com o pessoal do exercício anterior, queria parabenizar os que se propuseram a fazer o exercício como a professora pediu, bem completo, recebi umas rotas, uns mapas de rota assim bem legal, com título, com descrição. Gostei bastante. Parabéns também para os que se esforçaram, não conseguiram todos os itens, mas fizeram. E para a galerinha aí que me mandou dizendo que não conseguiu, eu dou uma dica. O formulário ele vai ficar aberto mais uma semana. Tentem novamente. E aqueles que têm problemas de recurso tecnológico, né, como alguns falaram para mim, façam igual, se eu não me engano, o Luiz Eduardo. Ele fez um mapa moda antiga. Ele fez no papel e no lápis e me enviou, tá? Então, eu tô no aguardo aí dos exercícios prontos, porque quem quer, faz, né? E quem não quer, é aquela velha máxima da desculpa. Então, vou ficar aguardando aí mais uma semana, tá bom? Vamos dar início aí à nossa aula. Hoje a gente vai continuar falando dos mapas mundi e a relação deles com o fuso horário. Aí, ó, um mapinha de fuso horário aí para todo mundo ver. Aproveitando para falar um pouquinho sobre os elementos do mapa, ó. O mapa tem o seu título, que é Mapa Mundi Fuso Horários. A sua orientação ali, ó, a rosa dos ventos ali embaixo. Norte, sul, leste, oeste. A sua escala, 1 centímetro equivale a 2.670 quilômetros da realidade, ou seja, diminuíram 2.670 quilômetros da realidade para caber em 1 centímetro. Temos também a legenda aqui embaixo, ó, que eles chamam de horas atrasadas e horas adiantadas. Isso aqui tem a ver com o meridiano de Greenwich, que está ali no meio, ó, bem no meio. Ele se chama fuso zero. Os que estão a leste dele, que são as horas adiantadas, vai estar sempre com esse sinal de mais. E os que estão a oeste dele vão estar sempre com esse sinal de menos aí, porque são as horas atrasadas, tá? Ao nosso mundo aí, com todos os continentes, para vocês verem aí. Bom, a esfera terrestre, né? Que a nossa Terra ela não é plana, ela é esférica, é geograficamente dividida em 360 graus que vão formar esses meridianos que a gente viu ali, que são aquelas linhas na vertical. Desde um polo, né, polo norte ao polo sul e vice-versa. Os fusos horários vão ser formados através da divisão desses 360 graus. Eles vão ser divididos por 24, que são os fusos. Nós temos 24 fusos, 12 horas adiantadas e 12 horas atrasadas. Então, cada um vai ficar mais ou menos com 15 graus cada, tá? Existem alguns países que vão adotar metade disso, ou seja, o fuso deles é só de meia hora, não é de uma hora completa. Mas não são todos, eu botei alguns exemplos aí, tipo a Venezuela, a Índia e o Irã. Antes do final do século XIX, isso já faz um tempinho, nós estamos no século XXI, cada país ou cidade tinha sua própria referência de tempo com base no Sol, né? O Sol sempre foi referência, mas como não tinha uma convenção, então cada um fazia o que queria. Acordos internacionais resultaram na adoção do meridiano de Greenwich. Ele só tem esse nome por causa do Observatório de Greenwich, tá? Lá em Londres, que fica na Inglaterra, como marco zero, ou seja, o meio, abre aspas aí, meio do mundo, tá? Sendo o fuso zero para ser referência aí dessas horas adiantadas e essas horas atrasadas. Mais ou menos aí como é que seguia a formação desses fusos horários. A orientação pelo Sol continua. As horas vão aumentando para leste e diminuindo para oeste. Leste aí é o Lzinho, tá? Oeste é o O ou W, que às vezes vai aparecer também em inglês, que é o west, tá? O movimento do Sol vai de leste para o oeste, movimento do Sol, porque não é o Sol que se mexe, tá? É a Terra. A Terra vai fazendo esse movimento de rotação, então a gente tem esse movimento aparente do Sol. E ali, ó, dá pra ver, a gente colocou ali algumas horinhas, ó.
O amarelinho está na hora 12, o vermelhinho está na hora 13, o azulzinho claro na hora 11 e o azulzinho escuro hora 10, mostrando que se a gente caminhar para leste, as horas vão aumentar. E se a gente fizer o caminho inverso para oeste, as horas diminuem, tá? Se a gente for, por exemplo, do 13 para o lado oeste, a gente vai ver que as horas vão diminuir. Os fusos horários aí embaixo, novamente, para vocês darem uma olhada, para reforçar as horas com mais positiva, as horas com menos negativas. As horas com menos são as horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, que é esse azulzinho claro aí, 0. E as horas adiantadas, que são essas com sinalzinho de mais, também depois aí do meridiano de Greenwich, que é o fuso 0. Ali a gente viu escrito hora legal. Por que hora legal? Por causa do UTC. É o tempo universal coordenado. Ele foi criado, né, uma nova escala horária baseada nos relógios atômicos. Assim que eles iniciaram, eles viram que era muito difícil todo mundo manter a mesma hora certinha, né, em todos os países do mundo. Então, eles perceberam que precisavam de algo assim bem preciso. Os relógios atômicos são vamos dizer assim, essa coisa bem precisa, né? Eles vão ver a movimentação da Terra em nível atômico. Isso aí vocês ainda vão estudar bastante. Nível atômico aí na física, principalmente. Então, o nível atômico é o nível mais menorzinho aí da formação dos materiais, tá? Os materiais que existem no nosso planeta. Então, medir por ali é medir ali com máxima de precisão. Então, o tempo universal coordenado surgiu em 1972 e foi oficializado aí para medir as horas universais para não ter atraso de relógio em país nenhum. A linha internacional de data, LID, também é conhecida como linha internacional de mudança de data, é um traçado imaginário, tá? Como todas as linhas do nosso planeta. Isso tudo é invenção do ser humano, tá? Isso não existe na realidade. Se você for lá, não vai ter uma linha cortando lá o observatório de Greenwich, Londres. Isso foi uma coisa inventada. Quando eles desenharam os mapas, eles desenharam essas linhas também. Então, a linha internacional de data, ela é um traçado imaginário lá no Oceano Pacífico, mais precisamente na região entre o continente americano, da Oceania e também Ásia. Costuma ser conhecida por ser um antimeridiano. Por exemplo, a gente não viu ali o meridiano 0? Então, seu antimeridiano é o meridiano 24, né? São 24 fusos. Então, se a gente está falando do 0, a gente vai olhar o antimeridiano é o 24, tá? Sua função é a de estabelecer a separação entre o final de um dia e o início de outro dia. Vamos ver melhor isso aí. Aí, ó, a linha internacional da divisão de data, para vocês verem. De um lado, Japão, ali Tóquio, Ásia. Do outro lado, ali uma referência, o Havaí, o Honolulu, né, na língua local, que fica na América. E para vocês verem aí a divisão do dia certinho, ó. Dia posterior, dia anterior. Para ficar mais claro, é como se a gente tivesse virado aquele mapa de fuso horário ao contrário, tá? Onde era o leste, agora é oeste. E aonde era oeste é leste. O Japão está no leste. E o Havaí está no oeste. Mas como a gente agora está vendo as costas daquele mapa, né, o antimeridiano, as costas, a gente passou cada um para o lado oposto, tá? Então, como eu tinha dito, as horas adiantadas estão a leste. Por isso já é o dia 7/2/2011, ali, ó, em cima do barquinho. Foi o dia que printaram essa imagem. E o oeste, agora, a gente está vendo pelo lado ao contrário, tá? É o dia anterior, o dia 6/2/2011. O barquinho ali está indo em direção ao dia 7. Isso aí, independentemente de quantas horas, tá? Ele não precisou passar 24 horas, ele passou ali rapidinho, alguns minutos e já caiu no dia 7. E se caso ele estivesse fazendo o caminho ao contrário,
aí a gente teria um fenômeno muito legal, que é a volta do tempo. Nem que seja pelas linhas imaginárias humanas, tá? Ele sairia do dia 7 e automaticamente cairia no dia 6, tá? E viveria o dia 6 todinho de novo. Parece coisa de filme, mas não é não, tá? É só geografia. Bom, continuando. Os fusos horários aí no Brasil. Desde 2013, a gente voltou a ter 4 fusos horários. Antes disso, a gente já teve 3 fusos horários. Antes já tivemos 4 também. Foi meio que uma briga. De 4 passou para 3, que voltou a ser 4, tá? Então, desde 2013, a gente tem esse fuso horário aí dividido em 4 fusos horários brasileiros. O mapa eu botei na outra página, tá, gente? Daqui a pouco vocês vão dar uma olhadinha. As mudanças também, outras mudanças, ocorreram no ano de 2019, quando a gente perdeu o nosso horário de verão. Acredito que todo mundo aí lembre do horário de verão, né? Quando entrava o horário de verão, a gente adiantava 1 hora, dava aí para curtir uma praia até mais tarde, as horas do dia, né, eram mais longas, mas isso foi revogado pelo atual governo aí, tá? Pelo atual presidente. A hora oficial do Brasil é a hora de Brasília. Ela está 3 horas atrasada em relação ao meridiano de Greenwich. Vocês lembram lá? Horas atrasadas, horas avançadas? Pois bem, o Brasil está todo do lado das horas atrasadas. Então, todos os fusos horários do Brasil vão ser horas atrasadas, tá? Com aquele menuzinho na frente. A hora oficial da gente é a do fuso -3, tá? O Observatório Nacional Brasileiro é que vai regular isso tudo aí pra gente não se perder aí na hora legal do mundo. Ó o mapinha aí para vocês. Começa no fuso -2, porque nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Não esqueçam nunca disso. Então, todas as nossas horas estão atrasadas em relação a ele. -2, as principais ilhas aí do Brasil, ó, o arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de Trindade. Depois vem o -3, que é a nossa hora oficial. Vai pegar aí bastante estados brasileiros, Amapá, Pará, Maranhão, passa aí pela Bahia, o Distrito Federal, onde fica Brasília. Nosso estado ali, ó, Rio de Janeiro, e até mesmo outros países. Vocês estão vendo que não é uma linha retinha, né? Vai pegar também a Argentina e o Uruguai. O fuso -4, que é o verdinho, ele também vai pegar alguns estados brasileiros e outros países, como Bolívia, Chile, Paraguai também, a Venezuela ali em cima, ó. E o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, que são estados brasileiros. E o fuso -5, que é o nosso 4º fuso, vai pegar o Acre, tá? Se nós estamos a oeste, o Acre está no extremo oeste do nosso país, né? É o nosso estado mais a oeste, por isso que ele está lá no último fuso brasileiro. E também vai dividir com o Peru e a Colômbia esses fusos. Bom, por hoje é só, tá, pessoal? Semana que vem, o Mapa Mundi deixa de ser o destaque para ser só um instrumento aí de análise aí do que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Não esqueçam de fazer os exercícios e até lá!